Boa noite a todos. Antes da mensagem, eu queria apresentar rapidamente eu e minha esposa. Por favor, a gente vê Dona Mala. Né? Nós dois nascemos em Taiwan. Taiwan, a gente conhece como Formosa, uma ilha da China, certo? Então, eu estou aqui no Brasil há 56 anos, como o pastor Domingo disse. E a minha esposa está aqui no Brasil há 59 anos. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem tem mais de 56 anos? Levanta a mão. Talvez um décimo, né? Então, eu sou mais brasileiro do que 90% aqui. Amém? Bom, mas eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque foi aqui no Brasil eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava na faculdade de medicina lá em São Paulo, e graças a esse país também, né, fiz faculdade, escola pública. Então, eu diria assim, esse país me deu tudo. Na verdade, é isso mesmo, né? Então, eu sempre digo aos meus amigos, Brasil é o melhor país do mundo, até melhor do que a China. Eu não estou exagerando, porque onde eu nasci, Taiwan, né, é tão pequena. Talvez o estado de Piauí é talvez quase 20 vezes maior do que Taiwan, né? Então, realmente, esse país, Brasil, é maravilhoso, é bênção de Deus mesmo, né? Eu até diria assim, Deus é brasileiro mesmo. Amém? Mas, louvado seja o nome de Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar com os irmãos o texto, lógico, com base no texto do aniversário da igreja, que é o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Mas eu quero também usar o texto que é familiar, imagino, nos irmãos, chamado A Grande Comissão. Qual que é? É o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Tá? Isso, Jesus, aproximando-se, né? Falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A próxima. Bom, eu não vou ler todo o texto, mas eu sei que vocês estão familiarizados com isso. Eu não sei se vocês gostam de desafio. Gostam ou não? Se gosta, levanta a mão. Bom, na verdade, a vida em si é um desafio, concorda? Sim, é um desafio, né? Imagina, eu vim de tão longe para o Brasil, que é um lugar que eu não conhecia, nem falava a língua, né? A minha mãe, quando soube que quiser, quando está indo para o Brasil, mas será que lá não tem onça na rua, vai comendo gente, coisa assim, né? Entende? Então, o fato de você ir para terra estranha já é um desafio, né? E com certeza a vida é cheia de desafio para todos de nós, certo? Bom, então hoje eu quero lançar esse desafio, mas antes eu quero expor, né, a palavra de Deus. Nesse texto da Grande Comissão, Jesus disse assim: ide a todas as nações, né? Pregar o Evangelho, tal, e batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala todas as nações, né, o texto original usa a etnia. Isso quer dizer, a palavra de Deus é pregado para brasileiros, americanos,
chineses, índios, pretos, branco, amarelo, quem que seja, desde que seja homem, certo? Então, Jesus disse assim, ide, falando para os discípulos, a todas as nações, quer dizer, pregando a todas as etnias. Esse ponto eu quero desafiar os irmãos. Mas voltando um pouco ao texto do Atos 2, 42 a 47, o irmão estava lendo esse texto e falava assim, que o povo de Deus era simpatizante a povo que não era de Deus, certo? E com isso ganhava a simpatia deles e atraía eles para Deus. Eu pergunto, para ganhar a simpatia da pessoa, você não tem que ter contato? Talvez hoje tudo é mídia, não sei o que, né? Tudo bem. Mas para você ter realmente um relacionamento mais íntimo, mais assim, caloroso, você tem que ter esse contato. Eu sei que, por causa de pandemia, nesses últimos 2 anos, realmente causou uma revolução no mundo todo, não só no Brasil. Na China, nos Estados Unidos, né? Eu tenho amigo nos Estados Unidos falando que na igreja agora todo mundo fica com medo, não sei o quê, então o culto presencial está sendo prejudicado. Pelo que eu estou vendo aqui, parece a presença até está maciça, né, pastor? Certo? Graças a Deus, né? Bom, então, como que você vai ganhar simpatia do povo que não é Deus se não tiver contato com eles? Tá certo? Então é isso que eu queria desafiar vocês. Porque o texto do Atos mostra uma fotografia de uma igreja, digamos assim, saudável, né? A igreja aqui está comemorando 40 anos de aniversários. Mas mais ou menos quando começou a igreja, talvez ou um pouco antes, dentro da igreja evangélica, crescia um movimento chamado crescimento da igreja. Todo mundo queria ver a igreja crescer. Aí veio o tal de chamado mega igreja grande, não é? Igreja que tem 1.000 membros, 2.000, 5.000, tal. Não sei se os irmãos sabem, até hoje, chamado a maior igreja, é uma igreja coreana. O pastor, talvez alguém já ouviu falar, chama-se Po Yong-cho. Alguém já ouviu falar desse pastor? Depois ele mudou o nome, chama Davi. Bom, mas o que eu quero dizer é assim, houve uma época, a igreja evangélica, todo mundo buscava, vamos dizer, crescimento da igreja. Igreja cheia de membros, talvez igreja bonita. Veja bem, qual que é o nosso tema hoje? Igreja seja relevante no mundo atual. É isso, né, pessoal? Quando o pastor me deu esse tema, e eu fiquei pensando, eu gosto de definir as coisas. O que é igreja relevante? Não sei se vocês pensaram. O que é igreja relevante? Igreja relevante é igreja tem pelo menos 1.000 membros, 2.000, 3.000, 5.000. Ou igreja ocupa espaço físico de, sei lá, 10.000 metros. É isso? Ou a igreja é suntuosa, é bonito, como a Igreja Universal que fez o Templo de Salomão lá no bairro de Brás, lá em São Paulo. Alguém conhece o templo lá? Já foi lá? Alguém já foi lá, São Paulo? Não, né? Bom.
quando inaugurou esse templo, eu fui lá, né? Não fui lá na inauguração, mas depois fui lá conhecer. O nosso ex-presidente Dilma era ex-presidente na época, né? Até foi lá inaugurar. Se não me falha a memória, pelo dinheiro na época, gastou mais de 500, acho que milhões de reais para a construção de todo o Templo de Salomão. Realmente é, assim, grande mesmo, né? Mas será que isso, quer dizer, igreja relevante? Eu fiquei pensando, o que é igreja relevante? E eu cheguei à conclusão, igreja relevante não é pelo tamanho, não é pelo membro da igreja, mas então o que é? Pode ser que os irmãos não concordam comigo, mas eu defino assim: a igreja relevante é a igreja que faz a vontade de Deus. Não sei se você concorda, mas eu vou dizer isso. Mas qual que é a vontade de Deus então? Aí que entra o texto que eu queria expor e também lançar desafio para os irmãos. Jesus, antes de ascender para o céu, falar para o discípulo que o quê? Toda a autoridade do céu e da terra já foi me dado, e ide, falando para os discípulos, até todas as nações, fazer discípulos e batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e ensinando-os a guardar o que eu ensinei. Assim estarei convosco para todo sempre. E baseado nesse texto, eu queria lançar um desafio. Olha, Jesus diz: ide até todas as nações. Vamos pensar o mundo de hoje. Nós estamos indo para todas as nações? Isso é a primeira pergunta. Ou vocês já pensou, as nações estão chegando aqui? Vamos pensar o inverso. Concorda? Chegou nação aqui ou não? Quem chegou? Chinês! Chegou chinês aqui ou não? Ou não chegou? Chegou, né? Hoje eu fui no centro, visitei vários chineses. Quer dizer, alguns tinham lanchonete, pastel, né? Quando fala chinês, só pensa em pastel, né? Não é assim? Porque é gostoso. Certo? Pastel, né? Aí, ou as lojas de R$ 1,99, né? Não é? Como o pastor Domingo diz, eu fui pastor em São Paulo durante 25 anos. Pastor da Igreja Batista Chinesa em São Paulo. Lá em São Paulo tem mais ou menos, talvez 40 igrejas chinesas, mas só tem 2 igrejas batistas. A maioria são presbiterianas, né? Então, há 2 anos, eu deixei o cargo do pastor titular, né? E eu e minha esposa começamos a fazer assim, viagens missionárias, pastor. E eu pensei, por onde vou começar? Na verdade, tudo tem plano de Deus. Na minha igreja, tinha um chinês, casou com uma brasileira, uma maranhense. O nome dela é Fernanda, de São Luís. Aí, eu estava pensando, acho que vou começar a visitar as colônias chinesas nos capitais do Brasil. Por quê? Porque chinês
gostam de dinheiro, né? Você gosta de dinheiro? Não gosta? É? Chinês gosta de dinheiro, né? Certo? Bom, então, onde tem dinheiro? Geralmente nos capitais, certo? Por isso os chineses vão nos capitais. Teresina, né? São Luís, coisa assim. Fortaleza, tal. E essa irmã era de São Luís. Como eu disse, eu já estou no Brasil há 56 anos. Eu me considero chinês nordestino. Primeiro, pelo meu sotaque, né? Não parece com vocês? Segundo, mas isso é verdade. Eu morei 1 ano em São Luís. Isso no ano 68. Depois mudei para Fortaleza. Tem algum cearense aqui? Tem? Conhece Fortaleza? Eu morei 1 ano em Fortaleza. Talvez meu sotaque foi nesses 2 anos aprendi lá em São Luís e Fortaleza. Por isso, às vezes eu brincando com outro. Quando eu falo assim, eu sou de São Luís, também eu sou conterrâneo. A pessoa está risada, né? Mas eu realmente, no coração, me sinto como nordestino, tá? Então, meus primeiros 2 anos no Brasil, eu morei no Nordeste. Por isso, quando essa Fernanda, né? Soube que era de Ceará, de Maranhão. E 50 anos atrás, eu já morei 1 ano em Maranhão. Falei, vou fazer visita a essa cidade. E assim eu, vamos dizer, juntei com ela, o casal, né? Quando ela foi passar ano novo lá em São Luís, eu aproveitei, juntei com ela para fazer visita na colônia chinesa. Como? Como eu sou médico, então, lá em São Paulo, eu já fazia trabalho social, usando o atendimento médico para alcançar o povo para Deus. Eu ainda faço esse trabalho nas igrejas brasileiras, mas principalmente na periferia, onde há necessidade. Não no bairro rico, onde não precisa. Né? Por exemplo, mês passado fiz no Paraisópolis, não sei se vocês já ouviram falar, em São Paulo tem 2 grandes comunidades, a maior chama-se Heliópolis, né? A segunda é o Paraisópolis. Fiz trabalho lá numa igreja batista. Bom, então, com essa intenção eu fiz lá em São Luís, depois fui para Belém também. Hoje, vim para Teresina. Apesar de eu, já estou no Brasil mais de 56 anos, é a primeira vez, podemos dizer assim, eu realmente pisei aqui na terra de Teresina. Tá? São um povo simpático, né? Amém? E hoje eu tomei trouxe, como que chama? Cajuína, é isso? Caju. Suco de caju, eu falei, é gostoso, São Paulo não tinha, né? Mas, como diz, aqui tem abençoado. Bom, voltando à história. Então, meus irmãos, Jesus diz, ide até todas as nações. Mas a história muda, né? Hoje as nações chegam na tua terra. Concorda comigo? Concorda? Então, a minha pergunta é, já que Deus já dispensou você viajar até a China, a minha pergunta é, vocês estão alcançando os chineses? Esse é meu desafio, pastor. Até talvez para a igreja, talvez para aniversário de 40 anos, como um novo desafio.
como que eu posso alcançar chineses? Eu não sei se aqui tem muito americano, coreano, tem muito, será, né, africano, porque lá em São Paulo tem bairro, agora está chegando muitos, como se chama esse? Refugiados afegãos. Não sei se vocês viram no jornal, os afegãos chegam em São Paulo, não tem lugar, e estão dormindo no aeroporto de Guarulhos, dentro do aeroporto. Onde vai acolher eles? Não é? E tem muitos bolivianos também, pelo que eu saiba. Enfim, hoje, na época de Jesus, 2000 anos atrás, Jesus falou para o povo, dizer o discípulo, ide até as nações. Hoje, as nações chegam a você. Concorda? Agora, então, se a gente, como eu disse, voltando ao pensamento, se a igreja relevante é a igreja que faz a vontade de Deus, não sei se vocês concordam com essa associação. Já que as nações chegando aqui, então vamos alcançá-los. Amém? Concorda? Então, na verdade, é como alcançar os chineses. Se aqui no texto de Atos diz que povo de Deus é simpatizante perante os não povo de Deus, mas porque teve contato, certo? Nesse sentido, eu não sei, nosso povo aqui, da Igreja Batista no Bela Vista, né? Vocês têm amigos chineses? Não tem? Não tem? Então, quem sabe esse é o desafio que eu trouxe para vocês. Bom, nada acontece por acaso, né? Eu acho que não foi por acaso eu estou aqui compartilhando a mensagem de Deus com vocês. Eu já tinha a intenção de vir para Teresina para fazer trabalho com os chineses. Aí o pastor Shen, ele que deveria estar pregando aqui nesse momento, só que ele não podia vir. Aí quando ele soube que eu já vinha aqui fazer trabalho social com chineses, então ele me apresentou para pastor Domingos. Na verdade, eu já conheci pastor Domingos quando ele foi fazer doutorado lá no seminário. Na época eu era diretor acadêmico do seminário, né? Então, nesse sentido, eu creio que Deus me mandou aqui, lancei esse desafio para a igreja realmente ser relevante no mundo atual. Lógico, o desafio não é só alcançar o povo chinês, pois é alcançar outro povo, tudo, né? Tá certo? Mas eu diria assim que é um desafio lanço para os irmãos. Amém? Então, se vocês gostam de pastel, então vai lá fazer amizade com chinês, né? Tá certo? Se gosta de comprar as coisas chinesas, vai lá tentar conquistá-lo. Deus nos deu sabedoria, né? Quando eu fazia a faculdade, né? O meu colega, ele foi o primeiro aluno da classe. Ele é um japonês. Ele sempre fala para mim, ô Lô, você sabe por que Deus colocou o cérebro na cabeça? É só para enfeitar? Não, é para pensar. É para pensar. Então Deus nos deu sabedoria para pensar como posso alcançar chinês. Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, vai lá comer pastel. Tá bom? Né? Não come muito, porque é gorduroso, né? Certo? Aí, tenta conversar. Ganha simpatia. Hoje,
primeira coisa, eu não fui atender o povo chinês, eu fui fazer visita a eles. E foi muito bom. Eu conheci o presidente da Associação Chinesa aqui em Teresina. Aí, conversando com ele tinha pastel, como que é? Loja de pastel, né? Na rua, deixa eu lembrar como que chama. Puxa, esqueci rua. Bom, aí ele me ofereceu caldo de cana, né? Caldo de cana, tal, né? Ele falou, vamos tirar uma foto. Ele que pediu para tirar foto. Para quê? Porque eu sou bonito? Não é não. Ele tirou foto e ele já mandou para toda a rede social aqui de Teresina. Porque aqui não tem muito chinês, certo, pessoal? Talvez, se tiver 200 é muito. Então, talvez já tenha uma rede social entre eles. Na verdade, semana passada, eu pedi para um pastor Ribamar, eu falei, pastor Ribamar, ele é de outra igreja, né? O senhor pode, eu manter folder para ele, divulgação do evento, para ele distribuir entre os chineses. Só que, você imagina, chega um brasileiro, né, vai lá, chinês, tudo desconfiado, né? Certo? Apesar de o folder estar em chinês, avisando onde vai ser atendimento, horário, tudo isso. Mas ainda assim causava dúvidas. Então a minha presença hoje foi muito bom. Pelo menos, então realmente tem um chinês, né, fala chinês, língua deles, tal, né? Bom, o que eu quero dizer é assim, esse desafio já está lançado para vocês, certo? Então, já que a nação chegou em Teresina, vocês têm de alcançá-lo. Eu sei que tem muitos trabalhos da igreja, né? Mas coloque isso também na sua oração, certo, pastor? Tente alcançar o chinês e, como quer dizer, usar sabedoria, né? Chinês, o que eles precisam, por exemplo, aprender línguas. Né? Lá em São Paulo, tem igreja, oferece curso de línguas português, né? Então, aí eles colocam filho, quando o filho vem, aí vem os pais também, enfim, tem tudo meio para alcançá-lo, tá certo? Então, eu quero, esse é lançado o desafio, né? Eu sei que Deus tem plano para cada um, mas, eu como chinês, na história do, vamos dizer, missionário chinês, talvez você já ouviu falar, tem um missionário inglês chamado Hudson Taylor. Alguém já ouviu falar? Se tiver ouvido falar, levanta. Hudson Taylor, ele é inglês. Ele foi, assim, Deus chamou ele para levar evangelho para chineses. Aí ele foi na China, só que ele usava terno, tudo vestido ocidental, estilo ocidental. Ele sentiu dificuldade. Ele falou assim, não, para evangelizar chinês, eu tenho que estar como chinês. Então ele vestia como chinês, deixava crescer cabelo, tudo estilo chinês, começou a aprender a língua, tudo, né? E comer comida chinesa. E ainda assim ele sentiu certa dificuldade. Aí quando ele voltou para a Inglaterra, ele foi fazer medicina. E ele se formou. Aí ele voltou para a China. Dessa vez, Deus abriu mais a porta para ele. Porque chinês também precisa de médico, né? Ainda nessa época, vamos dizer, a cultura ocidental era muito mais avançada no Ocidente, certo? Então, enfim, Deus abriu a porta para ele. Ele conseguiu penetrar, digamos assim, no interior da China. Aí ele fundou
uma missão chamada Missão Interior da China, certo? E tinha vou terminar com essa história, um missionário norte-americano. O nome dele, não sei se você já ouviu falar, se chama William Borden. Alguém já ouviu falar, esse missionário? William Borden. Quando ele terminou o colegial nos Estados Unidos, ele era família rica. Os pais deram um presente de dar volta ao mundo. Ele deu volta ao mundo. Quando ele passou pela Índia, aquela região, sudeste da Ásia, viu que a região era muito pobre, que o povo realmente precisava conhecer Jesus. E Deus tocou o coração dele. Ele disse: eu vou alcançar, seria o povo mais difícil de ser alcançado. Na época, eram os chineses, muçulmanos chineses. Sabia que na China tem muçulmano também? Tem. Muçulmano chinês. Aí, ele terminou faculdade. Ele fez faculdade, chama Yale. Yale é um dos melhores universidades dos Estados Unidos. Aí, quando ele falou para a colega, eu vou na China. Eu disse: você está doido? Você é o futuro brilhante aqui nos Estados Unidos? Não, eu vou para a China. E ele colocou na Bíblia dele: não tem reserva, quer dizer, tudo para a China. Depois colocou: não tem retorno, na Bíblia dele. Aí ele planejando ir para a China. Só que ele tinha que aprender língua e cultura primeiro. Aí ele falou assim: eu vou aprender isso na Índia, não na China. Primeiro, aprender língua, cultura muçulmana. Aí ele foi para a Índia. E o que aconteceu? Ele ficou doente, pegou meningite. E na beira da morte, ele colocou na Bíblia: sem arrependimento. Com que idade? 26 anos só. Ele nem chegou na China. Às vezes a gente pergunta: mas Deus, como? Ele queria evangelizar chinês, preparou tudo, mas nem chegou na China, já morreu. A gente às vezes não entende o plano de Deus, né? Mas ficou na Bíblia dele: sem reserva, sem retorno, sem arrependimento. Então ele dedicou sua vida à China, apesar de não chegou na China, mas já está registrado no livro da vida de Deus. Amém? Então, meus irmãos, o desafio já é lançado. Eu sei que a igreja tem muitos ministérios, mas lembre disso, tá? A nação já chegou aqui, nação chinesa, apesar de não é muito, né? Tá bom? Ok. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o teu amor é tão grande. Nós queremos compartilhar o teu amor com todo mundo. Nesse momento, quero agradecer pela vida da Igreja Batista no Bela Vista, de 40 anos de aniversário. Pela tua graça, tua misericórdia, foi fundada esta igreja e tantos irmãos congregando aqui. Todos somos amados por ti e queremos te servir da melhor maneira possível. Peço, Senhor, então, use esta igreja desse pastor Domingos e toda a congregação, para que teu reino seja
engrandecido através da vida dos nossos irmãos, na liderança do pastor Domingos. Muito obrigado mais uma vez. Então, derrame dobro de bênção nessa igreja, para que o povo de Deus não só sente teu amor nas nossas vidas, mas também enchido pelo Espírito Santo, que nos capacite para fazer todas as obras para a tua honra e tua glória. Então, nós pedimos, Senhor, continua abençoando esta igreja. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.